O ouro, no momento, está numa verdadeira encruzilhada. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa batalha intensa que está acontecendo no mercado para entender o que tudo isso pode significar para o futuro do metal precioso. US$ 5.000 a onça. É isso aí. O ouro rompeu mais uma vez esse nível que é super crítico. É um verdadeiro campo de batalha psicológico que pode muito bem definir qual vai ser a próxima grande movimentação do mercado. E isso, claro, levanta a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo mundo está fazendo. Será que isso é uma plataforma de lançamento para uma alta, assim, explosiva? Ou, na verdade, é uma armadilha esperando os compradores mais desavisados? Olha, muitos analistas estão alertando para um tal de Dead Cat Bounce. É um termo do mercado, né? Para aquela falsa recuperação, aquele respiro antes de uma queda ainda maior. E as evidências que apontam para isso são bem convincentes. Ok, vamos analisar primeiro o cenário pessimista. Por que afinal tem tanto analista achando que essa alta toda pode ser só uma ilusão? Bom, do ponto de vista técnico, os pessimistas apontam para uma verdadeira muralha de resistência. A gente está falando de níveis como a média móvel simples de 21 dias, a famosa 21 SMA e os picos de preço recentes. Todos eles vêm barrando o avanço do ouro, funcionando como um teto mesmo, sabe? O preço bate ali e não passa. E se a gente olha para o mercado de opções, o sentimento ficou extremamente negativo. Isso é um sinal forte de que os traders profissionais estão se protegendo, se preparando para uma possível queda. Como bem disse um analista, essa subida de preço lenta, gradual, sabe, meio arrastada, tem uma cara suspeita de ser uma clássica alta falsa, daquelas que enganam. Mas claro, nem todo mundo está pessimista. Do outro lado da moeda, os otimistas estão vendo uma história completamente diferente acontecer. Uma história de mudança fundamental, estrutural, no mercado de ouro. E não é pouca gente não. As grandes instituições financeiras, na sua maioria, estão bem otimistas. Alguns dos maiores nomes de Wall Street, por exemplo, estão elevando seus preços-alvo para níveis recordes. Mas o que está alimentando tanto otimismo assim? Uma força muito, mas muito poderosa é a demanda gigantesca vinda dos bancos centrais. A gente está falando de compras que podem chegar a 1.100 toneladas de ouro só neste ano. E olha, essa compra não é aleatória, de jeito nenhum. Faz parte de uma mudança estratégica global que o pessoal chama de desdolarização. Basicamente, os países estão buscando ativamente depender menos do dólar. E o ouro? Bom, o ouro virou a principal alternativa. Um ativo de reserva neutro, tangível. Então, o ponto central aqui é o seguinte. Para os otimistas, isso não é só um ciclo temporário. Eles argumentam que é uma mudança permanente, estrutural mesmo, no papel que o ouro desempenha no sistema financeiro global. Certo, então temos esses dois lados bem definidos e em conflito. Mas e o que poderia fazer a balança pender para um lado ou para o outro? Existem vários coringas na mesa. Eventos-chave que poderiam dar uma força enorme tanto para os otimistas quanto para os pessimistas. Primeiro de tudo, uma enxurrada de dados econômicos dos Estados Unidos está para sair. O mais importante de todos é o relatório de inflação PCE, porque é ele que pode influenciar, e muito, a próxima decisão do Federal Reserve. Outro ponto é que a liquidez do mercado está bem baixa por causa do feriado do Ano Novo Lunar. Na prática, isso quer dizer que negociações pequenas podem causar oscilações de preço bem grandes, pelo menos até os mercados asiáticos reabrirem com força total. E aí tem o campo geopolítico, onde a única certeza é a incerteza. Por exemplo, surgiu um relatório surpreendente de que a Rússia poderia reconsiderar sua posição sobre o dólar. Se isso for verdade, acabaria minando um dos pilares centrais do argumento otimista, que é o da desdolarização. Bom, então quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a grande conclusão que a gente pode tirar? O que a gente vê são duas narrativas bem distintas. Uma é a batalha caótica do curto prazo. A outra é uma história de longo prazo, muito mais profunda sobre como a identidade do ouro está evoluindo. As oscilações de preço do dia a dia, no fim das contas, são só ruído. O verdadeiro sinal talvez seja que os fundos soberanos e os bancos centrais estão de fato mudando as regras do jogo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Numa era de tanta tensão geopolítica, tanta incerteza econômica, o que significa de verdade se o mundo estiver, silenciosamente, voltando a usar o ouro como sua principal âncora financeira?